Ok, deixa eu ver se a internet está correta. Boa noite. Agora que eu já comecei a live. E aí, gentes? Olá a todos. Oi, Gisele, irmã. Falar aqui pra vocês, falar ao vivo. Eu não tenho rabo preso. Que minha irmã está querendo me extorquir. Esta ingrata. Sabe como que é irmão do meio, né? A segunda que vem, ela vem com um pouquinho de tristeza no coração, com um pouquinho de chateação. Esse é o fato, esse é o caso da minha irmã. Eu precisava de um carregador, de um apoio para celular, né? E aí ela arrumou esse aqui, ó, bonitinho. 2, né? Um onde está apoiado o celular e mais esse aqui. Eu falei, minha irmã, quanto é, né? Ela trabalha numa loja, fornecedora, importadora. Falei, quanto é? Ela falou, nada que R$1.000 não resolva. Usurpadora daquele canal de TV, sabe? Sabe esta novela? Sua bandoleira. Mas tudo bem, minha irmã. R$1.000, né? É R$1.000 que você quer, né? Então tá. Boa noite pra todos. Falando em bandoleira... Oi, Fabiola. Foi com a Fabiola que eu entendi o que significa bandoleira. Como é que estão as coisas? Tudo bem com vocês? A Débora tá chegando, ela vem tipo num desfile. Eu abro o ambiente e aí vem a noiva. Tô virando... A noiva. Estrelinha? Tá virando estrelinha. Tô falando da minha irmã, que só porque nasceu em segundo lugar, tá tentando me extorquir. Segundo lugar? Salada. Mais. Esta usurpadora. Pra mim só lembra a novela do SBT. Vocês assistiam essa novela quando vocês eram crianças? Minha avó assistia. Minha avó era maravilhosa, sabia tudo das novelas do SBT. Então, a minha avó, em nome de Dona Conceição de Freitas Braga, estamos começando mais uma live. Não, tem que vira mais pra cá assim. Tá aprendendo equipamento novo. Sim. Aí você faz assim. Em nome de Fabiola, bandoleira. Em nome de Gisele, usurpadora. Vamos começar mais uma live. Felicidade, por quê? Porque passamos do capítulo 1, estamos no capítulo 2. Capítulo maravilhoso. Já estão mandando pergunta, mas o que é isso aqui? Eu não sei, a Gisele, eu não sei acenar. É só procurar o emoji de tchauzinho. Porra, Gisele, aí você me manda isso como pergunta na live. É a irmã número 2, é isso que é, irmã número 2, tá bom? Pra todo mundo saber. Enfim, família, olá família, Olha, como se está? a família prestigia a gente... A gente tá no Facebook também, tá? Pra quem, você chamou alguém no Facebook? Eu não No precisa. Facebook não tem como chamar ninguém, eu acho. Até tem, mas eu não tenho braço pra isso. Não, ó, Horácio. Tiranossauro Rex. Se eu ficar esticando assim, ó... Não, você pode puxar ele, você já pensou nisso daqui também? Mas Ele é eu móvel. puxar... Ó, deixa eu te ajudar aqui. Convidar. É que você também não tem amigos, né? Agora que eu vi. Não. Convidar amigos, não conheço ninguém. Tá bom. Droga, eu convidei eu. Burro. Tá, Burro. presta atenção lá, Ju. Tá, vai fazendo aí. Bom, é o seguinte. A Gisele tá achando que isso daqui é um... Ela deu tchauzinho, vai também. Ela tá achando que isso daqui é escola, é o segundo grau, ó. Tá zoando a aula. Deixa eu contar um negócio pra vocês. Lembra que eu falei pra vocês no começo de alguma das lives do capítulo 1 que é muito bom nós termos boas referências? Sempre vale a pena termos boas referências, boas fontes de informação. A minha, vou declarar pra vocês, já disse uma vez, vou falar de novo, é o Xadrez Verbal. É um podcast de política internacional, ele é semanal e... Como extensão disso, eles têm um podcast chamado Fronteiras Invisíveis do Futebol. Mas eu vou falar do xadrez verbal. O que acontece com o xadrez verbal e por que eu vou falar isso? Na última live... Encosta aqui pra ficar... Aqui, esse aqui não tá pegando você. Aqui, ó, tá pegando os dois.
Oi, pessoal do Face. Oi, pessoal do Insta. Chegamos com a live. Exatamente. Então, vou continuar. Hein? História Geral de África, só que Eduardo vai falar sobre... Não, então. Não sei, ainda estou falando. Eu não dei um tema. Não, o que acontece? As boas referências. Então, eu ouço política internacional através do xadrez verbal. Matias Pinto, parabéns pelo trabalho. Felipe Nobre Figueiredo, parabéns. Continuem, por favor, porque realmente é a minha fonte. A minha fonte em política internacional é eles. E em história dos países. Então, quando a gente foi para o Egito e para Israel, os estudos preliminares nós fizemos com base nisso. A gente estudou para montar um roteiro e em cima do roteiro fazer o percurso da viagem. Quando eu fui para entrevistar a Roda, eu primeiro estudei através do Fronteiras Invisíveis do Futebol, depois eu fui montar o roteiro. Só fazendo uma adenda aqui. Não vai fazer adenda agora. Eu tô rindo porque quem fez a pesquisa foi você. O pior é que foi. A gente fez a pesquisa, qual? Ele fez a pesquisa. Eu fiz a pesquisa. Do roteiro todo, quando nós fomos para o Egito, Israel e... Por que eu tô falando isso? Na última live, então, as lives passadas eu disse de ter uma boa fonte e de entregar a fonte. A minha fonte é o Xadrez Verbal, é um podcast, então procurem. Quando, nesta semana, eu estou ouvindo o Xadrez Verbal, qual é o assunto de um dos 3 temas chaves? A crise no Haiti. E a crise no Haiti ela é uma crise muito específica, porque o Haiti, nós falamos na última live de alguns países que pagavam pela sua independência. E nós fechamos a live falando isso. Que alguns países, quando vão se tornar independentes, eles pagam pela independência deles. Não é de graça. Verdade. E o Haiti, ele foi extorquido pela França. Por que está se falando isso? Não só pela França e pelos Estados Unidos. E por que isso veio à tona? O presidente do Haiti foi assassinado. O Haiti é considerado um dos países mais pobres do mundo. Mas ele é um dos países mais pobres do mundo porque ele pagou a maior dívida para conseguir a sua independência. E ele pagou para quem? Para o colonizador França. E como que a França possibilitou esse pagamento e essa independência do Haiti? Ela deu um preço porque... E isso vai se relacionar com Cuba, ou seja, uma coisa não está distante da outra. Quando o Haiti conquistou a sua independência, agora eu estou falando para você. Tá. Quando o Haiti conquistou a sua independência, ele precisou... eles mataram todos os brancos. Foi a primeira revolução negra próximo das Américas. E todos os países fizeram o que os Estados Unidos faz hoje com Cuba. Fizeram embargo. Esse termo é muito importante. Por causa do embargo, o país não podia vender nem comprar nada de ninguém e ele não tinha sua independência reconhecida por outros países. Na época, a predominância de importância era europeia e foi a França que sofreu o problema. Então, foi a França que, dentro do continente europeu, Adriana, possibilitou de ignorarem o Haiti como uma nação soberana. Para que o Haiti fosse reconhecido e pudesse fazer comércio internacional e pudesse fazer transações, ele precisou comprar a liberdade. E a França deu o preço dela. O preço da França foi muito caro e o país não tinha estrutura. Tudo foi destruído. O que aconteceu? Os bancos franceses financiaram o pagamento do Haiti para a França. Ou seja, a França, o Estado francês, vocês não têm pegou dinheiro? como intermediário o banco francês e o banco francês financiou. Faz o seguinte, eu empresto dinheiro para você pagar a sua liberdade. O que acontece? O dinheiro que o Haiti pagou, ele não tinha. Então a dívida só cresceu durante século. E é século. Nossa. Então, tudo que ele produzia, ele devia. E foi assim até 1900 e pouco, agora 1940 ou 50, quando ele conseguiu quitar a dívida. Ou ele pagou por quase 200 anos essa dívida de independência. Ou seja, eu estou pagando uma dívida por eu ter sido invadido, por ter me tornado propriedade de uma outra nação,
E para dizer que eu sou independente, eu vou pagar, porque senão vão me ignorar no cenário internacional. Por que isso não é diferente de Cuba? E primeiro, quais são os reflexos no Haiti? O Haiti se tornou um país extremamente pobre. Essa pobreza no Haiti reflete até hoje como uma das nações mais pobres do mundo e que é pobre porque deu boa parte da sua produção durante mais de um século para o país colonizador, a França, para que fosse reconhecido como um país independente, ou seja, não só por causa da França, mas por causa de toda a cadeia internacional que não o reconhecia, já que estavam todos ao lado da França. Por que esse assunto é importante? Porque um outro país que está tendo uma revolução agora, e está tendo muitos problemas, é Cuba. E Cuba tem o mesmo problema do Haiti. Mas quem faz o embargo a Cuba é os Estados Unidos. Mas nem sempre foi assim. Antes de Cuba se tornar esse país que é considerado comunista, Cuba foi o país que mais recebeu investimento dos Estados Unidos, mas não qualquer investimento. Ele recebeu cassinos, lavagem de dinheiro do tráfico dos Estados Unidos e ele virou uma colônia de férias e de prostituição dos norte-americanos. Só que a população local, apesar de toda a entrada de dinheiro, começou a se incomodar porque Cuba é um país de colonização cristã, de colonização europeia cristã. É um país conservador cristão. E isso incomodava. E Cuba começou a reagir a isso. Muito antes de se tornar comunista, Cuba era um país alinhado com as políticas governamentais e desenvolvimentistas, mas ele não era um país que aceitava a forma como os Estados Unidos investiam em Cuba, que era levando cassinos e prostituição para lá e drogas, era isso que se fazia. Era um país para lavagem de dinheiro. Por que isso? Por que eu estou falando disso? Porque assim como o Haiti está sofrendo uma crise forte, Cuba está tendo problemas por embargo. E o que é embargo? Ninguém compra de você e ninguém vende para você. Mas esse embargo não é do mundo, é dos Estados Unidos. E os Estados Unidos chantageiam o mundo porque ele tem um comércio internacional muito forte. Tanto que a União Europeia e muitos países da União Europeia querem investir em Cuba. Porque Cuba tem a população, a média per capita mais bem educada, ou seja, com nível educacional médio bastante alto para os padrões americanos e até para os europeus. O sistema médico realmente é muito bom, mas o sistema de infraestrutura carece de desenvolvimento e a mão de obra é muito boa. Então é um país que quer consumir, mas as outras nações não entram, embora a União Europeia tenha interesses ratificados, formais, por causa do embargo. Embargo é uma coisa muito séria. Embargo é como se, dentro da família, alguém falasse, ó, esse não é mais parente, não entra mais em casa e não vem mais nas festas. Não, ninguém mais fala com ele. Então... não vem mais nas festas. Não vem mais nas festas. Por que é interessante saber isso? Porque toda vez que a gente descobre uma coisa dessa, e eu Oi, Léo. amo esse material do xadrez verbal por causa disso e do Fronteiras Invisíveis do Futebol, a gente para de acreditar em sorte. Não é uma questão de sorte. Política não é sorte. Não é Deus pondo a mão e falando eu vou ajudar ou não. Não, é decisão política de homens, de pessoas que têm poder. Exatamente, e que determinam. Maria, eu pensei. Como assim? Não, é piada interna. Aí, sua louca. A gente convida você pra live pra você fazer piada interna, sua bruxa? Lu! Aliás, Malu, hoje a gente tá falando eu comecei falando de Cuba e falando do Haiti. Mas nas últimas lives a gente falou da catástrofe que está acontecendo no Canadá com a descoberta dos corpos de crianças de nacionalidade, de cultura indígena que estão sendo encontrados em colégios cristãos da dominação inglesa, que já passam de 1.200 corpos. Então, Malu está no Canadá, deve estar acompanhando de lá, o negócio está a 50 graus. Exatamente. Então, boa noite, estou no lugar do Dudu. É a
Bel. Ô, Bel! Tudo bem, Tudo Bel? bem? Melhorou muito, você sabe como que é, né? O Du é Olha lá, O Du é a complicado. Lu falou? Sim, tá aqui, Oi, Lu. Sim, te aqui amo. estão queimando várias igrejas por isso. Sim, a gente falou que derrubaram a estátua da Rainha Vitória, da Rainha Elizabeth, e agora está tendo problema com as igrejas. Mas aí a gente está lembrando da primeira revolução negra que houve nas Américas, que foi a do Haiti. Haiti é muito importante aqui no continente por causa disso. Foi a primeira revolução negra, onde a população negra Falou, matou... parou. Não, eles mataram os brancos e colonizadores que chegaram e que estavam destruindo o país e conseguiram a independência, mas custou caro. Quão caro? O país mais pobre do mundo. Não é brincadeira. conseguiu. Política internacional não é... Então, Eu sempre vejo por esse lado. Ah, meu Deus do céu. Não tem como. Não, eu fiquei pensando, enquanto você estava explicando, só para trazer para o nosso mundo, que o Eduardo é um intelectual e eu sou aquela que dá uma mastigada na informação, né? O que ia adiantar ele querer a independência qual que é a diferença dele ter independência e dele continuar escravizado se ele tinha que pagar uma dívida que não ia acabar nunca? Aí quando você falou, não, a dívida acabou, 200 anos e blá blá blá. mais de 100 anos de pagamento. Então, mas isso acabou... Valeu a pena, mas... Então, valeu a pena. Ele acabou com a estrutura social. É lógico, é uma escolha. É uma escolha. Mas quando você vê que muitas nações não tomam algumas decisões, é porque o preço a se pagar é caro. E não há ONU que resolva isso. Por quê? Porque são exatamente esses países que colonizavam, que invadiam e que tomavam como seus países que já tinham uma população. Então, essa resolução não vem do céu. Essa resolução é feita numa mesa entre homens e com interesses. E eles querem o que é dele, o que eles acham que é dele. O Haiti pagou o preço. Entender essa história, ou entender sobre política internacional e como as nações nascem, como isso se cria, explica por que a Coreia do Sul é tão desenvolvida e a Coreia do Norte tem tantos problemas. Explica por que um Iraque ou então uma Arábia Saudita estão passando o que estão passando. A influência dos Estados Unidos e o problema de abastecimento de energia na região. Não são assuntos soltos, eles têm ligação. E não é aleatório. Então, quando a gente olha para o Brasil e fala, mas por que as coisas não vão ou não caminham? Uma parte é incapacidade interna, outra parte é um jogo político que é muito bem feito e tem que ser trabalhado, ou seja, é política, de fato. Não precisa falar muito, aqui no Brasil a gente teve a história da Fiat, durante os anos de ditadura. Uma empresa internacional que no país dela se diz uma empresa progressista, liberal, mas que aqui ajudava o governo autoritário, ou seja, o ditatorial, a interrogar pessoas dentro das suas estruturas e denunciava funcionários, e entregava funcionários. Nossa. Então, não é de graça. Política não é uma coisa... Hoje ele está inspirado. Hoje assim, ele chegou... Você pode crer no Deus que você quiser. Quando você está numa nação discutindo com outras nações, não é uma questão de Deus. Não. A questão É aí é poder muito... mesmo, né? É questão de poder. E poder é uma coisa séria. Poder acaba com uma nação. Acabou com o Haiti. E agora? E agora eles estão com uma crise porque o presidente foi assassinado. E, para melhorar a interesses de outros países, o governo de Evo Morales estavam discutindo a influência da Argentina na tentativa de deposição do governo. Encontraram armas do governo, rastrearam armas, encontraram e rastrearam armas que tinham o cadastro da Argentina na mão dos revolucionários do país. Ou seja, o país não manda o exército, ele ajuda a revolução a acontecer. Os países que querem ajudar. Os países que têm interesses. Algum interesse, ou seja, interesse que mude o governo, interesse que a política seja liberal, interesse que... O interesse é movido por política. Mas eu não preciso mandar o exército. Eu só preciso ajudar aqueles que se alinham à minha ideia a conseguirem o que querem. Como? Mando armas por meios escusos, mando mercenários, começo a minar a confiança do povo, faço embargo.
Ou seja, existem muitas políticas, muitas ferramentas, e por isso, por exemplo, um sistema não oficial de exércitos, um sistema paralelo mundial de exércitos, de forças armadas, continua existindo. Elas têm uma função. Por isso uma Al-Qaeda existe, por isso muitas forças paramilitares continuam atuando. Não só no Oriente Médio, ou não só na América Central, em toda a parte do mundo. Meu Deus do céu. Olha, Simone, fala pro Claude que hoje ele perdeu a vez. O Clodão fala mesmo. Foi com oferecimento de Eduardo Ô, Clodão, manda um beijo pro Clodão. Verô, linda, Roberta. Por que a gente falou tudo isso? Porque no capítulo 1 a gente fechou falando do sistema colonial e como ele mexeu com a África. O sistema colonial não acabou, gente. Não acabou. Ou seja, tem muito país pagando até hoje. A gente falou no final da live que muitos países pagavam pela sua independência. Sim, o Haiti é uma prova deles. Então, se vocês acompanham nas notícias internacionais, o caso do Haiti não é um caso aleatório. Não é um caso de azar. Não é um ou de má único política. também. Não é o único. Não é o único. Não é o único caso. Não. Bom assunto, né, Verô? Aí a Verô Sim, mas todo jogo tem um ganho, né? Onde tem jogo, tem ganho. Ela colocou aqui um tremendo jogo de estresse. Sim, mas onde tem jogo, tem ganhador. Interesse. Um jogo de interesse. Eu li estresse. Caraca. Beleza, vamos para a leitura? Vamos começar a leitura. Todos muito bem-vindos aqui no Facebook. Eu e Eduardo de Carvalho Braga, na verdade, Eduardo de Carvalho Braga e eu, porque é uma iniciativa dele, e eu sou só a companhia. Não, porque e agora aquela você que tem a sua decifra página. tudo. Não, você tem a sua, agora você no Face, você que manda no Face. Ai, minha tia linda, te amo. Ai, eu tô só no Insta. Paparicada. Estamos no Insta. Estamos aqui, ó. Começaremos a leitura do capítulo 2. Ah, eu não falei dos agradecimentos. Fala no final, né? Tá. Vamos lá? Capítulo 2, História Geral da África. Para quem não sabe o que a gente está fazendo aqui. O que a gente tá fazendo negócio? Você não mostra aqui, né? Ah, desculpa aí. Você também, você maltrata o Desculpa. Maltrata o público. Deu para ver lá? História Geral da África. Capítulo 2, começaremos a leitura. Sempre com um comentáriozinho básico do Eduardo. Não, tá dando. Posso começar a ler, porque você falou bastante até agora? Não. Vou começar a ler, porque aí ele vai pensando no que ele vai falar. Eu vou chorando de raiva. Fuderam Haiti. O homem é um animal histórico. Bom, capítulo 2, lugar da história na sociedade africana. Desculpe. O homem é um animal histórico. O homem africano... Não, pera. Amor, lê o nome do cara, né? Do Vovô. Professor. Não, de novo, vamos começar de novo, vai. Boa noite. Boa noite. Capítulo 2. Lugar da história na sociedade africana. Mas é chato, né? Porque o negócio é dele, né? Bobo, Rama e J.Q. Zerbo. Viu? Consigo ler. O homem é um animal histórico. O homem africano não escapa a essa definição. Como em toda parte, ele faz sua história e tem uma concepção dessa história. No plano dos fatos, as obras e as provas de sua capacidade criativa estão ali, sob nossos olhos, em forma de práticas agrárias, receitas de cozinha, medicamentos da farmacopeia, direitos consuetudinários, organizações políticas, produções artísticas, celebrações religiosas e refinados códigos de etiqueta. Desde o aparecimento dos primeiros homens, os africanos criaram ao longo de milênios uma sociedade autônoma que unicamente pela sua vitalidade é testemunha de um gênio histórico de seus autores. Essa história engendrada na prática foi, enquanto projeto humano, concebida a priori. Ela é também refletida e interiorizada a posteriori pelos indivíduos e pelas coletividades. Torna-se, portanto, um padrão de pensamento e de vida, um modelo. Mas, sendo a consciência histórica um reflexo de cada sociedade e mesmo de cada fase significativa na evolução de cada sociedade,
compreender-se-á que a concepção que os africanos possuem de sua própria história e da história em geral seja marcada por seu singular desenvolvimento. O simples fato do isolamento das sociedades é suficiente para condicionar estreitamente a visão histórica. Assim, o rei dos Mossi, Alto Volta, intitulava-se Mogo Naba, ou seja, Rei do Mundo, o que ilustra bem a influência das limitações técnicas e materiais sob a visão que se tem das realidades sociopolíticas. Deste modo, pode-se constatar que o tempo africano é, às vezes, um tempo mítico e social, mas também que os africanos têm consciência de serem os agentes de sua própria história. Enfim, veremos que este tempo africano é um tempo realmente histórico. Tempo mítico e tempo social. Num primeiro contato com a África, e mesmo a partir da leitura de numerosas obras etnológicas, tem-se a impressão de que os africanos estavam imersos e, como que afogados no tempo mítico, vasto oceano sem margem nem marcos, enquanto os outros povos percorriam a Avenida da História, imenso eixo balizado pelas etapas do progresso. De fato, o mito representação fantástica do passado, em geral domina o pensamento dos africanos na sua concepção do desenrolar da vida dos povos. Isso a tal ponto que, às vezes, a escolha e o sentido dos acontecimentos reais deviam obedecer a um modelo mítico que predeterminava até os gestos mais prosaicos do soberano ou do povo. Sob a forma de costumes vindos de tempos imemoriais, o mito governava a história, encarregando-se, por outro lado, de justificá-la. Num tal contexto, aparecem duas características surpreendentes do pensamento histórico: sua intemporalidade e sua dimensão essencialmente social. Para. Oi. Porque a gente terminou aqui essa introdução, depois veio um subtítulo e você não fez nenhum comentário. Mas eu já fiz tantos absurdo, absurdo. Não posso deixar passar. Deus do céu. Ok, tá falando aqui. O que eu entendo dessa primeira parte aqui, desse primeiro subtópico, vamos dizer assim? O conceito do homem como um animal que é inserido nas histórias do seu tempo, que interage com o seu tempo e com seus limites. E na ausência de maiores referenciais ou de maiores contatos, de maiores percepções, ele fica atrelado àquilo que ele considera o mundo que ele acessa. A realidade dele é o mundo dele. A realidade dele é o mundo dele, Por exatamente. Isso que fala aqui do Mogonaba, que significava o rei do mundo, que para ele o mundo se resumia aquilo que ele estava. Exato, na ausência de exploração do mundo, o mundo é tudo aquilo até onde ao máximo onde eu cheguei. Entendi o porquê do termo do mito. Entendi. Entendeu? Tá. Gente, dúvidas? Se vocês quiserem falar alguma coisa, fazer algum comentário, por favor, fiquem à vontade. Olha, o Ganda entrou. A Yabel também, ela estão os dois. Você tá importante, hein, Braga? Eita. Vamos lá. Nessa situação, o tempo não é a duração capaz de dar ritmo a um destino individual. É o ritmo respiratório da coletividade. Não se trata de um rio que corre num sentido único a partir de uma fonte conhecida até uma foz conhecida. Nos países tecnicamente desenvolvidos, os próprios cristãos estabelecem uma nítida demarcação entre o fim dos tempos e a eternidade. Isso talvez porque o Evangelho opõe nitidamente este mundo transitório ao mundo futuro, mas também porque, por esta visão distorcida e por outras razões, o tempo humano é praticamente laicizado. Ora, em geral, o tempo africano tradicional engloba em íntegra a eternidade em todos os sentidos. As gerações passadas não estão perdidas para o tempo presente.
À sua maneira, elas permanecem sempre contemporâneas e tão influentes, se não mais, quanto o eram durante a época em que viviam. Assim sendo, a causalidade atual em todas as direções, o passado sobre o presente e o presente sobre o futuro, não apenas pela interpretação dos fatos e o peso dos acontecimentos passados, mas por uma irrupção direta que pode se exercer em todos os sentidos. Quando o imperador do Mali, Kankou Moussa, de 1312 a 1332, enviou o embaixador ao rei de Yatenga para pedir-lhe que se convertesse ao islamismo, o chefe Moussi respondeu que antes de tomar qualquer decisão ele precisava consultar seus ancestrais. Isso é muito legal, né? Percebe-se aqui como o passado, através do culto, está diretamente ligado ao presente, constituindo-se os ancestrais agentes diretos e privilegiados dos negócios que ocorrem séculos depois deles. Da mesma forma, na corte de numerosos reis, funcionários intérpretes de sonhos exerciam um peso considerável sobre a ação política projetada. Esses exégetas do sonho eram, em suma, ministros do futuro. Cita-se o caso do rei ruandês Mazimpaka Yui III, fim do século XVII, que viu em sonho homens de tez clara vindos do leste. Armou-se então de arcos e flechas, mas, antes de lançar as flechas contra eles, guarneceu-as com bananas maduras. A interpretação desta atitude ambígua, ao mesmo tempo agressiva e acolhedora, introduziu uma imagem privilegiada na consciência coletiva dos ruandeses e talvez contribua para explicar a atitude pouco combativa desse povo, tradicionalmente aguerrido, face às colunas alemãs no século XIX, semelhantes aos pálidos rostos avistados durante o sonho real 2 séculos antes. Nesse tempo suspenso, a ação do presente é possível mesmo sobre o que é considerado passado, mas que permanece, de fato, contemporâneo. O sangue dos sacrifícios de hoje reconforta os ancestrais de ontem, e até agora os africanos ainda exortam seus próximos a não negligenciarem as oferendas em nome dos parentes falecidos, pois os que nada recebem constituem a classe pobre desse mundo paralelo dos mortos e são obrigados a viver do auxílio dos privilegiados, que são objeto de generosos sacrifícios feitos em seu nome. De uma forma ainda mais profunda... Nossa, para um pouquinho. Nossa, tá muito interessante isso daqui. Pegou Essa pesado. parte tá muito interessante. Pegou pesado. Olha, Irione está vendo a gente dos Estados Unidos. Oi, Irione, Estados Unidos. Falávamos mal dos Estados Unidos. Agora há pouco, Rorone, mas agora é sua terra natal, né? Agora você tá aí e não volta mais pra nós. Volta sim! Tô sabendo que mês que vem você tá aqui, tá na minha agenda, né? A minha tia Elaine também chegou aqui. Tá Obrigado. cheio de gente. Gente nova que chegou aqui, Rosana Roque. Aí teve uma pessoa que falou que tá a primeira vez aqui também. Falei, Mas, enfim, o que eu quero que você diga... O quê? Vai. Como essa parte está falando de tempo mítico e tempo social, fala que para eles não existe então uma diferença de o que é passado não serve mais para o presente. O que eu estou entendendo dessa leitura que a gente está fazendo agora é que para eles é uma linha contínua. Eles têm uma relação com o passado tão próxima no presente que, por exemplo, essa situação aqui que fala do rei, né, ruandês, que viu em sonho homens brancos, né, vindo do leste, e quando eles... E a recepção deles foi com bananas maduras no lugar de flechas, né, demonstrando uma posição ambígua de agressividade e acolhimento, porque banana madura significa ofertar comida, né? ou Ofertar recebimento. comida, né? Né? Se fosse verde, né? Não. Isso
traduz o comportamento do povo até hoje em relação ao colonizador. Foi como eles reagiram na invasão alemã, na chegada dos alemães. Na verdade, essa postura, essa ideia de que o tempo pode ser ambíguo para algumas culturas não é uma coisa esquisita para nós. Nós também temos isso. Só que nós vivemos num tempo que é um tempo do tempo histórico. A gente vive a temporalidade histórica, a gente está muito mais próximo disso. Mas a temporalidade mítica, ela reverencia a história e o conceito do povo. Então, isso tem um outro peso. Na psicanálise, a gente diz o seguinte: enquanto você está vivendo uma experiência, um trauma, esse trauma não está no passado. Ou seja, ele pode ter acontecido quando você tinha 5 anos. Se você está sentindo isso hoje e tem reflexos disso hoje, na nossa consciência, isso é o hoje, isso é o presente. Ou seja, isso faz parte do nosso presente. Nós não estamos vivendo de passado, nós estamos vivendo um evento que ocorreu na temporalidade do passado, tendo reflexos no presente e formando a minha característica do presente. Não é diferente da história, você que é muito melhor em Bíblia, da história das profecias egípcias. A ideia de que eu preciso de alguém que consiga me orientar para além do meu tempo, ou seja, eu vou recorrer a alguém que tem esse contato com o atemporal, e normalmente são os ancestrais, porque eles já estão num outro plano, para que me mostrem o caminho a seguir. E me mostrem essa simbologia, o que está por vir ou como eu devo agir. O problema é que, assim, isso é sobre a ótica africana, e essa é a cultura africana. Não é a cultura europeia. Não, que eu tô aqui eles pensando, sabiam que alguém né? chegaria, né? Não eram eles indo, era alguém vindo. Quando você falou de Bíblia, eu fiquei pensando assim, não, mas qual é a parte da Bíblia que alguém consulta ancestral? Não. Ou você consulta os mais antigos, que são os anciãos, ou a condução vem direto de Deus, né? Direto. Então, que algo sobrenatural também, sobrenatural. Esse contato com o sobrenatural. Sim, o mítico sempre vai estar presente. Não tão presente hoje, porque a gente tem os reflexos da revolução do iluminismo, a gente tem todas essas... A revolução industrial, nós temos outros reflexos e outras referências. Mas ainda assim, de uma forma diferente, um pouco mais presente. Como é que a gente percebe isso bem? Para quem trabalha em intuição. Intuição é um nome bonito para algo voltado para ancestralidade, para referências e percepções dos ancestrais ou do que é extracorpóreo, eu não gosto desse termo, ou extraordinário, porque não é, enquanto está acontecendo aqui, ele é ordinário, ele faz parte disso. O que falta é conhecimento ou entendimento para lidar com isso. Com isso que está aqui. Com isso que está aqui. Mas não é muito diferente. Então, recorrer à história ou à lembrança não é diferente de recorrer... interpretar isso e trazer para a realidade que você está vivendo hoje também, conforme a gente viu aqui. Sim, totalmente... Sim, é uma ferramenta. A gente vai encontrar isso mais no desenvolvimento e principalmente na tecnologia sobre o nome de serendipidade. Serendipidade é uma outra ferramenta para sorte e intuição, mas ela é focada e direcionada para alguma coisa. É quando, por exemplo, por um pesquisador... Esse é uma história real, inclusive. O pesquisador está fazendo uma pesquisa de laboratório e ele sai do laboratório e deixa a pesquisa. E ele não está encontrando a resposta. Quando ele volta, os fungos que se formam em torno das plaquetas com os conteúdos que ele está trabalhando dão a linha de direcionamento para ele sobre o que é vacina e anticorpos. E essa percepção a gente vai chamar, por uma questão tecnológica e vamos dizer assim, um insight. O outro termo para isso é um insight, mas um insight direcionado, serendipidade. Mas eles vão chamar de intuição, de vislumbre mítico, de informações de ancestrais.
Eu já vi esse termo serendipidade. Ele é maravilhoso, é um dos melhores termos que existe. Eu acho que é uma das melhores formas de dizer assim, eu tenho sorte naquilo que eu faço quando estou focado. Serendipidade é uma palavra muito bonita. E ela acontece quase que toda hora, mas a gente não percebe. E a gente acaba chamando de sorte. Mas não, existe um motivo por trás, existe um mecanismo. Eu tive sorte. Não, tive serendipidade. A serendipidade agiu sobre mim. Vira uma entidade, inclusive. Vamos lá? Eu vou ou você vai? Eu vou, né? Vamos ver. Para você poder molhar a garganta. De uma forma ainda mais profunda. Aqui você parou, né? Certas cosmogonias atribuem a um tempo mítico os progressos obtidos num tempo histórico, que não sendo recebido como tal por cada indivíduo, é substituído pela memória histórica do grupo. É o caso da lenda Jikuyu, que explica o advento da técnica de fundição de ferro. Mogai, Deus, havia distribuído os animais entre os homens e as mulheres, mas essas foram tão cruéis com seus animais que eles escaparam e tornaram-se selvagens. Ou elas deixaram eles livres, simplesmente. Tudo bem. Respeito o mito. Desculpa. Os homens, então, intercederam junto a Mogai em favor de suas mulheres, dizendo: que homens bons. Em tua honra, nós queremos sacrificar um carneiro, mas não pretendemos fazê-lo com uma faca de madeira, para não incorrer nos mesmos riscos que nossas mulheres. Mogai felicitou-os por sua sabedoria e, para dotá-los de armas mais eficazes, ensinou-lhes a receita da fundição do ferro. Essa concepção mítica e coletiva era tal que o tempo tornava-se um atributo da soberania dos líderes. O rei Shiluk era o depositário mortal de um poder imortal, já que totalizava em si próprio o tempo mítico, encarnando o herói fundador, e o tempo social considerado como fonte da vitalidade do grupo. Do mesmo modo, entre os Bafuleiro, Zaire Oriental, e os Bunyuoro, Uganda, e os Mossi, Alto Volta, o chefe é o sustentáculo do tempo coletivo. O Mvalme está presente, o povo vive. O Mivame está ausente, o povo morre. A morte do rei constitui uma ruptura no tempo que paralisa as atividades, a ordem social, toda a expressão de vida, desde o riso até a agricultura e a união sexual dos animais e das pessoas. O interregno constitui um parênteses no tempo. Apenas o advento de um novo rei recria tempo social, que se reanima novamente. Tudo é onipresente nesse tempo intemporal, do pensamento animista, no qual a parte representa e pode significar o todo, como os cabelos e unhas que se impede de caírem nas mãos dos inimigos por medo de que estes tenham poder sobre a pessoa. Muito bom. A Gisele falou um negócio aqui que foi muito legal e tem um certo fundo de verdade. Primeiro, o Ganda falou: não esqueça de dar like. Mentira, a gente não liga para isso não. A gente falou o seguinte: em algumas culturas africanas os sonhos são de muita relevância e devem ser sempre considerados para tomar decisões. A cultura religiosa do candomblé trabalha muito isso. Sim e não. Tem que ser Eduardo para falar, né, Gisele? Então... Sim, é verdade. As culturas antigas consideram. E não, as culturas novas também consideram. A psicanálise debruça muito sobre o sonho. Ela considera o sonho. Mas ela vai fazer uma pesquisa e um trabalho diferenciado em cima do sonho. Ela não vai considerar como algo transcendental. Ela vai olhar para o ser humano e dar um olhar para isso. Então, contexto da pessoa. Contexto da pessoa. E, lógico, o contexto, inclusive, cultural da pessoa. E aí a religião também. Mas não é só. Não é só o candomblé. A Wicca trabalha muito isso. Os trabalhos da Tule, por exemplo, da IoT, ou os trabalhos da Golden Dawn, ou os trabalhos
de seitas. Aí eu vou dizer seitas porque não são religiões, e a maçonaria no geral, ou então a Rosa Cruz, trabalham muito essa relação, porque elas têm uma linhagem diferente e elas são modernas. Com referências da cultura e da ancestralidade africana? Muitas. Muitas, porque não é só africana. Se a gente pegar a cultura médio-oriental, entre a linha árabe ali, que vai do norte da África até a China, assim, ou até perto da Índia. Na Índia, no subcontinente indiano, a gente vai ter muitas culturas que trabalham o sonho ou a relação até do trabalho energético através do desgaste físico, sexual ou da meditação e os reflexos disso durante o estado de vigília, o estado de sono. A gente vai ter isso também nos trabalhos da psicologia no geral, ou da psicanálise aí, mais puxando a sardinha para o meu lado. Então, esses traços vêm de antigamente porque isso é uma característica, e aí eu estou falando dos meus estudos, da minha área, porque isso é uma característica do ser humano, não tem nada a ver com a época. Mas hoje nós olhamos dessa forma. A religião se apropria disso muito devidamente, e está muito certo. Por quê? Para tudo aquilo que não havia explicação, havia um fato mítico religioso. Mas isso era para o raio, isso era para o fogo, isso era para o correr das águas. Como é que brotava a água no topo da montanha? Só pode ser Deus. É lógico. E não há nada de errado com isso. Aliás, é um pensamento muito natural e é muito bom que seja assim. A gente diz que na área de ciência, onde há Deus, há algo a ser descoberto. Onde alguém diz foi Deus, é algo que tem que ser estudado, porque é ali que está uma fronteira que não foi transpassada. Não deixa de ser. Então, falando também a respeito dessa parte aí da história essa imagem falando, né, da história do ferro. Olha essa imagem que legal. E ela está numa das páginas do livro, que é a página 27. É a 27? É, a 27. Ele traz uma imagem... Estatueta em bronze representando o poder dinástico... Deixa eu mostrar aqui. Dos Songhai. Olha lá, ó. Em bronze. Olha que legal. Que aí fala que ele... É um achado arqueológico. Para ajudar as mulheres, nós não usamos mais uma faca de madeira. Nós aprendemos a mexer com coisas mais potentes. Aí Deus falou para eles, não, vocês vão dominar... Vou dar um ensinamento aqui para vocês. Vocês vão dominar o manejo do ferro, do bronze, do tudo mais. Sim, né? Mas legal a lembrança da religião africana. É lógico que transpassada por todo esse tempo e por toda a cultura cristã que ela acabou encontrando aqui, né? Mas tem muito disso sim. E tem mais, né? O candomblé é uma parte, mas o Ifá, que tem uma relação muito mais forte, uma raiz, um lastro africano um pouco mais forte, também vai ter essas referências. Primeiro, de oralidade, você não vai ter livros, você vai ter que aprender pela passagem oral. Isso tem vantagens e desvantagens. É um reforço social muito forte, mas você pode cair no discurso de qualquer patife, porque você está preso à oralidade. Então, quanto menor a sociedade, mais fechada, maior a chance de cair. Patife. Então, tem vantagens e desvantagens, mas embora eu não seja religioso, eu acho o seguinte, defendo isso com muita força: todo mundo tem que ter uma base religiosa. Se não for de desenvolvimento de crença ou de fé, que seja de percepção de mundo e de observação de como existe uma outra linha de desenvolvimento. No campo da comunicação, isso é fundamental. Para entender melhor as relações das pessoas com o desconhecido. É muito bom. Posso ler? Pode, claro. De fato, é preciso atingir uma concepção geral do mundo para entender a visão e o significado profundo do tempo entre os africanos. Veremos então que no pensamento tradicional, antes de eu continuar, a gente está falando de tempo, e aí era isso que eu ia falar e eu acabei esquecendo porque me puxaram outra coisa.
As lives que a gente fez das SIG Terapias foi sobre tempo, foi sobre aqui e agora, como você vive o aqui e agora. Eu me lembrei porque a gente, nos discursos do aqui e do agora, a gente tem uma questão que é, mesmo que eu viva o tempo presente, eu diga que eu estou vivendo o tempo presente, não tem como eu estar aqui sem toda a bagagem, todas essas referências que me trouxeram, ou seja, sem o meu passado. E se eu não tiver perspectiva de aonde eu quero chegar, o que eu desejo fazer, eu também não tenho um norte. Então eu nunca estou só no presente. Eu estou no presente com as minhas referências, me colocando nesse ponto, e com os meus objetivos, os meus anseios, os meus desejos, direcionando o meu caminho. Então essa relação de presente, passado, futuro, ela é bastante tênue. E para quem leu Sapiens, boa parte do que nós vivemos hoje é porque o homem parou de correr atrás da comida, de mudar de situação em situação, fugindo do frio, fugindo das caçadas, fugindo dos animais perigosos, e ele se estabeleceu. E quando ele se estabeleceu, o que mudou? Se ele tinha plantação, se ele tinha comida que ele podia colher, que ele não precisava mais correr, e ele poderia se sustentar dentro de um espaço sem precisar se mudar, sobrava tempo para planejar. Eu ia falar, estudar, né, gente? Sim, de certa forma, a gente tem sim. dinheiro, tá tudo sossegado. Já fiquei imaginando essa situação, oh, meu Deus, eu cheio de dinheiro, podendo pegar todos os livros que eu tenho vontade, sentar, ler, estudar, fazer todos os cursos que eu tenho vontade, não é, povo? Não, mas agora que você falou, o complemento é perfeito, porque é exatamente isso. Se eu não tenho estabilidade, e isso explica muito do povos pobres, e o povo brasileiro é pobre. Isso explica porque alguns povos não planejam. Por exemplo, povos que passaram por muitas crises, ou famílias que passaram por muitas crises financeiras, elas não tiveram tempo de planejar. Então são pessoas que pensam sempre no presente. Então, sabe aquele dito da família assim, ó, vamos pensar no hoje, eu tenho que ganhar o dinheiro hoje... Pagar a conta do mês. Exato. Ó, vamos festejar, se a gente conseguiu... Famílias festeiras. Famílias festeiras têm histórico de crise muito forte. São famílias que fazem o seguinte, ó, a gente teve uma semana, um mês bom, um ano bom, 2 anos bons, 5 anos bons, vamos festejar. Por quê? O ano que vem a gente não sabe. O mês que vem a gente não sabe. Então vamos curtir agora. É um traço cultural e não é um traço cultural de uma pessoa. Então, é de uma comunidade. Toda, né? Uhum. Países pobres são felizes e alegres e festeiros porque eles não têm perspectiva. A questão da perspectiva e da criação ou da manutenção da vida ordenada dá para a pessoa um norte. Então ela fala, eu posso chegar até lugar e se eu não chegar, meu filho chega, meu neto chega. Então tem um caminho a seguir, eu tenho um caminho. Populações que não têm essa referência, o que elas fazem? Se apegam ao hoje. Não é uma questão de certo ou errado. Mas isso cria um traço psicológico, social, psicossocial. Então as famílias e as crianças e as pessoas que vêm, já vêm com essa cultura. São pessoas que adoram fazer no agora. Não dá para planejar muito, porque não há estrutura e não há estabilidade. O solo não sustenta. Vamos comemorar que chegamos até aqui. Exato, porque pode vir uma crise e tudo acaba. Pode vir uma mudança drástica e a gente tem que sair daqui. E vende casa, e vende carro. Vivendo de aluguel, vai ter que mudar de estado, vou morar em outro lugar. Sim. Caramba, Eduardo. Exatamente, elas não são assuntos desligados um do outro. Então, traços comportamentais familiares, sociais ou até nacionais respondem à estabilidade e à previsibilidade de futuro. Quando não há futuro, se vive intensamente o presente. Então, quando dizem, nossa, essas pessoas são felizes e festeiras, elas comemoram qualquer coisa. Não, elas comemoram qualquer coisa boa, porque muitas coisas ruins podem acontecer a qualquer momento e não há estabilidade. Ufa! Eu vou continuar lendo, porque... Peraí, ó. Os povos iorubás são povos mais hábeis como artesãos. Uns dos trabalhos principais dos homens são como ferreiros. Esse daqui é o escrito da Gisele. Gisele estudou para um...
Macumba, né, gata? Você ia lá no Batuque, Ela estudou bem, né, filha? Não é só ir, coçar a rodada, não! Vai estudar! Bom, ele parou aqui no... De fato. De fato. Eu comecei e eu tive, Começou e parou. eu tive uma serendipidade. De fato, é preciso atingir uma concepção geral do mundo para entender a visão e o significado profundo do tempo entre os africanos. Veremos então que no pensamento tradicional, o tempo perceptível pelos sentidos não passa de um aspecto de um outro tempo vivido por outras dimensões da pessoa. Quando vem a noite e o homem se estende sobre uma esteira ou sua cama para dormir, é o momento em que seu duplo escolhe para partir, para percorrer o caminho seguido pelo homem durante o dia, frequentar os lugares que ele frequentou e refazer os gestos e os trabalhos que ele realizou conscientemente durante a vida diurna. É no curso dessas peregrinações que o duplo se choca com as forças do bem e do mal, e com bons gênios e com feiticeiros devoradores de duplos ou cerco, em língua Xongai, e Zarma. É no duplo que resiste a personalidade de cada um. O Xongai diz que o Biá, duplo, de um homem é pesado ou leve, querendo significar que sua personalidade é forte ou frágil. Os amuletos têm como finalidade proteger e reforçar o duplo. E o ideal é chegar e confundir-se com o próprio duplo, a fundir-se nele até formar uma só entidade, que ascende assim a um grau de sabedoria e de força sobre-humano. Somente o grande iniciado, o mestre, não vou ler esse nome. Korkekoninu Zimaa. Obrigada. Atinge esse estado em que o tempo e o espaço não constituem mais obstáculos. Era esse o caso de Si, o ancestral epônimo da dinastia. Assustador é o pai do Si, o pai dos trovões. Quando ele está com uma cárie, é então que mastiga cascalhos. Quando está com conjuntivite, é nesse momento que resplandece, acende o fogo. Com seus grandes passos ele percorre a terra. Ele está em toda parte e em parte alguma. Isso é o que mastiga abelha e não toma mel. Agora vamos lá. Agora eu vou matar porque aí a gente vai até o próximo tópico. Tá. O tempo social, a história, vivida assim pelo grupo, acumula um poder que é a maior parte do tempo simbolizado e concretizado num objeto transmitido pelo patriarca, chefe do clã ou rei ao seu sucessor. Pode tratar-se de uma bola de ouro conservada num tobal, tambor de guerra, associado a elementos extraídos do corpo do leão, do elefante ou da pantera. Esse objeto pode estar fechado numa caixa ou numa arca, como as insígnias reais, Tibo, do rei Mossi. Entre os Xongai Zarma é uma haste de ferro afiada numa das extremidades. Já entre os Sorco do antigo Império de Gao é um ídolo em forma de um grande peixe provido de uma argola na boca. Entre os ferreiros é uma forja mítica que às vezes durante a noite torna-se rubra para expressar sua cólera. A transferência desses objetos é que constitui a evolução jurídica do poder. O caso mais interessante é o dos Soniank, descendentes de Soni Ali, que possuem correntes de ouro, prata ou cobre, cada elo das quais representando um ancestral, e o conjunto simbolizando a descendência dinástica até Soni o Grande. No decorrer de cerimônias mágicas, estas correntes magníficas são regurgitadas diante de um público embasbacado. No momento de morrer, o patriarca Soniank regurgita a corrente pela última vez, fazendo com que o escolhido para o seu sucessor engula
pela outra extremidade. Ele morre logo após ter passado sua corrente àquele que deve substituí-lo. Esse testamento vivo ilustra com eloquência a força da concepção africana do tempo mítico e do tempo social. Poder-se-ia pensar que uma tal visão do processo histórico seria estática e estéril, na medida em que, ao colocar a perfeição do arquétipo no passado, na origem dos tempos, parece indicar como ideal para o conjunto das gerações e a repetição estereotipada dos gestos e da gesta do ancestral. O mito não seria, assim, o motor de uma história imóvel? Fica claro, mais adiante, que não podemos nos ater unicamente a esse enfoque do pensamento histórico entre os africanos. Por outro lado, o enfoque mítico, é preciso reconhecê-lo, está na origem da história de todos os povos. Toda história é originalmente uma história sagrada. Do mesmo modo, esse enfoque acompanha o desenvolvimento histórico, reaparecendo de tempos em tempos sob formas maravilhosas ou monstruosas. Entre elas está o mito nacionalista, que faz com que um determinado chefe de Estado contemporâneo se dirija ao seu país como a uma pessoa viva. E o mito da raça, sob o regime nazista, concretizado por rituais cujas origens remontam a um passado longínquo que condenou milhões de pessoas ao Holocausto. E aqui paramos. Paulo, acabei de falar da SIG. Você não acredita. Então, é isso. O poder do mítico, que não é só um elemento africano, é um elemento universal, porque compete às pessoas e está ligando a origem dessas pessoas, e está ligando o início de tudo, o início de uma nação, o início de uma região, o início de um povoado, o início desse conjunto. O mítico é muito forte. Aproveitando que o Paulo está aqui, vou falar. O mítico é tão forte que na psicanálise ele é uma das bases de estudo do ser humano, através do mítico. Por isso, se você conhece um psicanalista, ele sempre vai dizer, ou muitas vezes dirá, leiam histórias. Que tipo de histórias? Histórias infantis, histórias mitológicas, histórias de origem, histórias fantásticas, porque essas histórias não falam de fantasia, falam desse inconsciente que foi construído e é trazido até hoje. Como é que se fazia isso na África? Histórias contadas pelo líder, pelo contador de histórias do povo para aquela comunidade. As culturas indígenas também. Nada novo, né? Nada novo, porque não há nada novo mesmo. O ancião lá que ficava, cuidava Sim. das crianças e tudo mais. São os conhecimentos passados. Exato. Isso morreu? Não. A gente chama hoje de filme de super-heróis. Não morreu. Só se transformou. E eu só aprendi a assistir filme de super-herói agora, né? Que ele me obrigou. Não, você vai assistir. São os novos deuses, são os novos mitos. Star Wars, né? Não, Star Wars você não assistiu ainda. Mas os novos deuses, os novos mitos são criados assim. Você assistiu Rogue One, amor. Falta uma parte. Não! Rogue One é legal. Eu mostrei pra você. Eu só... Tá. Então, é isso. Essa estrutura não morreu. É lógico, os povos se valem dela. Aqui fala da Alemanha e de como ela se valeu. Os romanos se valeram dela, os estadunidenses se valem dela, os ingleses se valeram dela. Então, quanto mais se sabe sobre isso... Quanto mais se sabe mais você disso... domina os que não sabem. E o problema é esse pensamento de dominação de quem não sabe, que o africano não tinha. Embora soubesse... E os indígenas também não. Ou seja, eu não vou usar esse conhecimento para dominação. Isso é antagônico, né? Porque realmente é um conhecimento muito forte. Dos gregos também, mas não tão bem. Mas dos gregos em boa parte. É porque uma parte disso a gente falou um pouco de religião, né?
Uma parte dessa estrutura de conhecimento de ancestralidade vai estar depositado na religião, no mito religioso, e outra parte no mito de fundação, o mito de Romo e Remo, que fundam Roma. Que é mito e que é mítico. Fechamos? Caraca, hoje a gente falou muita coisa. Paramos na página 28 e fechamos um tópico. Então a gente está para abrir um próximo tópico. Hoje a gente falou demais. Mas foi maravilhoso hoje, né? Porque entrou na parte muito forte. A introdução foi muito boa. Deu uma base maravilhosa, como diz o Evan Foisten. O Evan Foisten é foda. Para quem puder, faça. Programa de enriquecimento instrumental. Ele fala o seguinte: dê a base para que a pessoa possa fazer o seu próprio caminho. Sem a base não dá. O primeiro capítulo e a introdução, eles deram a base. A partir daqui a gente deslancha. Então, sim. Agora a gente está num negócio que realmente ficou bem mais dinâmico. Tanto que a gente falou muito mais e complementou muito mais o texto do que ler só. Agora vai ser essa paulada. Legal para vocês? Continuamos semana que vem? Foi bom, né? Caracas, eu tô até energizado, eu tô elétrico. Não. Eu tô elétrico. Preciso descansar minha garganta, que eu ando falando demais. Live de... não vamos fechar ainda não, deixa eu mostrar aqui. Olha só, esqueci. Ai, Maluzita, que saudade, minha filha. 50 graus aí na nossa terra, na sua terra do Canadá. Como é que tá? Como que estão sobrevivendo a esse calor aqui? Tá fazendo 22 graus durante o dia, a gente tá numa felicidade total. Mas à noite, inverno é inverno, né? O que você foi buscar, meu Deus do céu? Eu fui buscar a banofinha. Olha o que é isso. Eu ia comer durante a live, mas não deu. Isso daqui é uma mini banoffee. É um doce de banana maravilhoso. Deixa eu mostrar para vocês. É uma tortinha de banana. Ela é muito boa. Eu ia comer antes, mas o que aconteceu? Eu não tive coragem. Aí eu vim fazer inveja pra vocês. Ele falou, eu vou comer durante a live. Eu falei, não vai comer. Olha aí. Ó a Malu falando, tá calor, mas não tá mais o inferno como tava. Tá um verão gostoso. Então aproveita, minha filha. Aproveita, porque aqui, eu vou por aqui pra todo tá mundo um frio ver. Gostoso também. E o Ganda tá falando que ele quer. Vamos levar pra ele. Quem mais quer, a gente vai entregar. Ó, Banoff. E nossa, agora vamos falar dos patrocinadores. Agora eu vou falar. Eu não falei no começo, eu vou falar no final. Combinação Deixa aqui, eu quero que as pessoas vejam e tenham raiva. Então vamos lá. Isso daqui é produção da chefe Débora Campos. Esta mulher. Ela tá dando aula agora pela Casa Colmeia. Exatamente. Então toda semana 2 aulas. Terça e quinta online. Para quem quiser assistir. Instagram da Casa Colmeia, @Casa Colmeia. @Casa Colmeia. Então, essa daqui é a produção da chefe Débora Campos, que é a pessoa jurídica desse ser humano aqui. Quer saber mais sobre isso? Site. O site é deboracamps.com.br. deboracamps.com.br. Ele é a nossa patrocinadora. Quando eu disse que ela é patrocinadora, é de verdade. A gente minha filha fez doce de leite, cara. Na panela de pressão? Não sei como, mas a minha filha tá brilhante. Ou ela fez na panela de pressão, ou ela pôs na rua. O leite condensado, porque tava 50 graus no Canadá. Que mais? Falei da SIG Terapias, o Paulo tá aqui, Paulo Hermílio Lisboa. Caracas, a live foi uma delícia. Paulão, maravilhosa live. Manda um beijo pra Mayra. A Mayra é demais também. Panela de pressão, você tá com panela de pressão. Olha aí, SIG Terapias, a gente fez a live sobre aqui e agora. Por que eu falei do aqui e agora? Porque a gente tá falando do tempo, Paulão. Então, não tem como, né? O assunto acaba se conectando. Instituto Social Simone Silva, se tava aqui... Também, tá lá, ó. Uma delícia da Banoff. Olha que louco, a gente está falando de como a comunidade africana é uma comunidade social. A Carla Simone, participa de projetos sociais, ela potencializa projetos sociais para a comunidade. Não há nada mais africano do que isso. E isso é, de uma certa forma, é uma visão de comunidade, é uma visão de vida em grupo. E ela contraria, de certa forma, essa visão individualista, essa visão... achamos. Eles acharam. Então, é um trabalho muito legal. E isso daí, eu falava isso na psicanálise. Eu não acredito que doutor desenvolveu
as maisons vertes, ou seja, as casas verdes de convívio social, do nada, porque a França invadiu a África e recebeu muito conhecimento de lá. Eu ainda tenho comigo, e é uma das pesquisas que eu quero fazer, para descobrir se as maisons vertes tinham relação com a entrada na Argélia, principalmente na Argélia, mas como canal para que os franceses entrassem na África, porque eles pegaram muita coisa de lá. Tá, você vai falar isso na próxima aula. Você estava só fazendo agradecimento ao Polieducop. Instituto Social Simone Silva. Exato. Você viu o que vocês venderam, Simone? Polieducop, a gente está fazendo um trabalho, a gente tem que terminar, tá difícil, mas tem que terminar. A empresa está terminando todo dia agora. Você não me deixam fazer produção paralela. Não me de... Quando vocês me dão trabalho, eu não posso fazer produção paralela. A produção paralela é importante também. Mas tudo bem. Salide, senhor e senhora Salide, saudade de vocês. Gostei muito. Caio Pedro. Ele curte tudo que eu posto. Se eu posto beijo pra mamãe, ele curte. Eu falo, que fofo. É gostoso, né? Ele é legal. Casa Colmeia, nós já falamos. Isupério, seu cabelo tá demais. A cara de indignado do Isupério, eu amo ver os vídeos onde ele faz cara de indignado. A cara de indignado do Isupério é bom demais. É um vídeo melhor que o outro, né? Isupério, Alexandra Lohas, a gente tá falando muito da Europa, muito da França. Você tem muito para contribuir com isso, você sabe. Então eu não preciso nem dizer. E é por uma isso que ela morena tá aqui, linda. Né? E é morena não, negra. Ela é negra? Oh, assim como negra. Ah, você é negra. Que mais? E só. Terminamos com banoffee. Primeiro sopa, ela fez sopa. Caldo e depois banoffee. Então, galera... não se esqueçam. Eu falei do Haiti. Ouçam o pessoal do podcast Xadrez Verbal. Essa é a minha fonte de política internacional. Então, se vocês têm outra, procurem outras. A minha fonte é Xadrez Verbal. Então, eu estou falando aqui... Matias Pinto, parabéns pelo trabalho. Felipe Nobre Figueiredo, parabéns pelo trabalho. Xadrez Verbal e Fronteiras Invisíveis do Futebol são programas que eu não abro mão. Eu tenho um problema com podcast que eu só consigo ouvir 3 por semana. Deus do céu, dá um celular na mão desse menino, acabou a vida dele. O Xadrez Verbal acaba comigo. Porque ele tem pelo menos 5 horas. E voltar do trabalho, ele ama. Eu vou estudando, eu vou ler. Isso quando eu não estou ouvindo o livro, porque eu não consigo parar para ler, eu estou ouvindo o livro. Bora, o que eu tô vendo? Freud, ego e id, porque eu não tenho o que fazer, né? Então, galera, fiquem bem. Foi bom demais. Olha, eu tô melhor do que eu comecei essa live. Se eu falo, eu fico bem. Só falar. Olha lá. Instituto Social. Antífon. Né? Antífon. Hospital da Alma. É assim que funciona o Hospital da Alma. Beijo, gente. Até mais. Tchau, tchau.